Estamos aqui hoje sem falar sobre religião, sem falar sobre princípios religiosos, mas nós vamos aproveitar uma parte da filosofia do budismo de Nichiren Daishonin, que é uma linhagem de budismo, para que a gente possa entender alguns princípios e colocar em prática na nossa vida, não por uma questão religiosa, mas por uma questão filosófica. Segundo o budismo de Nichiren Daishonin, nós vivemos, nós transitamos como se fosse uma montanha-russa, oscilando emoções, oscilando pensamentos, e esses pensamentos e essas emoções estão relacionados com nossos estados de vida, nossos estados de espírito. E esses estados de espírito estão relacionados com algumas relações diretas com a nossa vida. Então vamos lá, vamos pegar alguns princípios e a gente vai começar a fazer uma avaliação de como funciona esses princípios na nossa vida. Primeiramente, eles dividem os estados de espírito em 6 estados inferiores, ou seis caminhos negativos, que às vezes a gente costuma chamar de 6 maus caminhos, eles intitulam. Então o caminho mais baixo seria o caminho de inferno. A realidade deste caminho de inferno é um mundo de sofrimento, é um mundo de desespero, é um mundo de depressão. É quando tudo para nós, a gente só consegue visualizar esta realidade. Nosso mundo acabou, eu não tenho condição de realizar. É a forma mais externa do impulso de destruição, da gente destruir a nossa própria vida e tudo que está à volta. É aquele velho pensamento, já que eu estou no inferno, eu vou levar todo mundo junto. Então esse é o estado mais baixo que é visualizado por essa filosofia. O segundo estado, mais baixo, a gente subindo, seria o estado de fome. Mas não é um estado de fome só alimentar, é um estado relacionado com a insaciedade. Esse estado, ele tem uma relação com o mundo dos desejos, do conforto, por sexo, por dinheiro, por poder. A pessoa que está no estado de fome, ela nunca está satisfeita. Por mais que se tenha, ela não para poder aproveitar, para poder curtir. Todo tanto é pouco, ela quer mais e mais e mais. É uma fome insaciável de tudo, de todas as coisas, de sexo, de poder, de dinheiro, de satisfação, de comida. Então são pessoas que vivem nesse nível de que nada está satisfazendo. Existe um aspecto positivo, que é o aspecto da busca por melhorias, mas é uma busca por melhorias sem uma finalidade, sem um propósito, sem uma determinação específica. Eu quero ter muito dinheiro, mas ele não cria um limite para aquele dinheiro, mas ele não cria um parâmetro. Por que eu quero ter? Eu quero ter muito dinheiro porque eu quero ter muito dinheiro. Então todo tanto para ele vai ser pouco. Em relação ao dinheiro, eu falei que seria o efeito do tio Patinhas. Todo tanto é pouco. O terceiro nível seria o estado de animalidade. É um estado em que vivemos sem razão. É um estado em que vivemos relacionado com os nossos instintos. É um estado de animal. Você não raciocina sobre as suas atitudes, sobre as questões, sobre os momentos, sobre os movimentos. É um mundo relacionado com os instintos. Você agride as pessoas, você agride os mais fracos, você investe contra os mais fracos, você foge dos mais fortes. É como se fosse uma reação de um animal, do predador e da presa. A sensação é como se fosse um animal, não para raciocinar, para usar a racionalidade. O aspecto positivo, ele é um instinto de temer o perigo. Ele está relacionado com o medo, está relacionado com a precaução. É aquela necessidade de dormir, comer regularmente, de reproduzir, de proteger e nutrir a vida. Mas é um estado de espírito que ela nos remete a a um estado de animal, ao estado de comer, beber, de reproduzir, somente
pelo nível de animalidade. É um estado sem a racionalidade. O quarto estado, já subindo, já é um estado de ira. É um estado de egoísmo, de egocentrismo. É caracterizado muito pelo conflito das pessoas, pela arrogância, é caracterizado pela necessidade de ser melhor do que o outro, de ter mais poder do que o outro. É aquela raiva porque o outro chegou naquele nível e ele quer ser mais. Ah não, fulano conquistou isso. E a gente nota isso muito em coisas pequenas, até com as crianças. Ah, mas fulano de tal bebeu 3 copos de refrigerante, eu tomei só 1. Mas você não dá conta de tomar 3? Não, mas eu queria 3 também. É aquela briga por conta de egoísmo, de egocentrismo, que quer também e que quer a vida do outro, que quer ter o que o outro tem. É um estado que a gente vive com um nível de raiva da possibilidade do outro estar ali também. Nós temos agora um estado de tranquilidade, que ele sai dos 4 estados piores, mas ele ainda está nos 6 maus caminhos, nos caminhos inadequados para se alcançar um nível elevado. Esse estado de tranquilidade, ele, do aspecto positivo, ele nos dá uma habilidade de controlar nossos desejos através da razão, já é um estado de racionalidade. É um estado de ação humana, ele nos deixa com que a gente pare para questionar sobre as coisas. Mas ainda é um estado baixo, é um estado de mau caminho, porque ele é o mundo da calma, ele é o mundo da paciência, mas ele é um estado frágil, de fácil ruptura, ele é um estágio fácil de ser quebrado. Ele é um estado que a pessoa é incapaz de realizar grandes coisas, de realizar transformações, porque é um estado que você fica ali sem fazer nada. Ah não, deixa fluir que eu estou tranquilo, estou sereno. E é um estado que pode ser rompido com facilidade. Você está ali sereno, aí chega um, joga uma pedra na vidraça da sua casa, você já vai para o estado de inferno na mesma hora. Que eu vou matar! Então a gente oscila, a gente não consegue manter um nível elevado. Já subindo mais um pouco, nós temos estado de alegria, que não é um estado de felicidade, é um estado de alegria. É uma felicidade transitória, é uma felicidade passageira. Ela é experimentada com a satisfação de um sentimento, de satisfação de um desejo. Ah, eu ganhei um presente, então você tem uma alegria. Eu recebi uma visita que há muito tempo eu não via, você gera aquele estado de alegria. Então ele está muito relacionado com o receber, com o momentâneo, com o provisório. É aquela coisa de receber um dinheiro, receber um prêmio ali, pronto, mas amanhã já acabou. Então ele é de curta duração e a gente tem um desejo sempre de prolongá-lo, e isso acaba rebaixando aos níveis, né? Esses níveis. Ah, nossa, eu saí com meus amigos, fomos para um barzinho e tal, juntamos, estava tão bom. Aí acaba a gente querendo repetir, a gente vai acabar descendo para o estado de animalidade, para o estado de fome. Por isso que ainda não são os 4 nobres caminhos, porque eles são estados bons, mas são estados transitórios, eles não têm estrutura para poder suportar. E é um estado positivo, mas a pessoa experimenta num período curto de tempo. Às vezes ele gera um prazer intenso, mas por pequenos períodos. E isso é uma forma positiva, mas ela acaba não sendo duradoura. E a partir disso nós já começamos a estudar os aspectos dos 4 nobres caminhos. O 4º nobre caminho é o estado de erudição. É um estado que a gente busca compreender a vida, compreender algum conceito, entender o mundo e aprendendo com aquilo ali, com os ensinamentos dos outros, com as experiências dos outros, e a gente busca realmente o nosso crescimento pessoal. Mas também ele tem um aspecto negativo, que a gente tem uma tendência a ficar exclusivista, diante da vida diária, a gente acaba querendo só a gente sair fora, a gente acaba querendo afastar do mundo, a gente acaba gerando um nível de superioridade em cima disso.
A gente faz uma associação muito com algumas linhagens de budismo, que as pessoas ficam reclusas. Pronto, fora do mundo, é aquela coisa que é só para mim e pronto, acabou. Eu vou alcançar a minha iluminação, tá? Mas é ele só e pronto, acabou. Então, a gente fala que esse estado de erudição, ele vai aprender por si só, pela natureza, mas ele vai aprender para ele. Existe o estado de absorção, que é um mundo em que a pessoa busca aquele estalo da sabedoria através das próprias observações do mundo. Ele está ali, ele percebeu uma ação, ele percebeu um funcionamento do universo e acaba fazendo um insight da sua própria sabedoria, acaba desenvolvendo seus próprios planos, seus próprios pensamentos através da sua própria percepção. É um estado já elevado dos 4 nobres caminhos, mas ele tem os pontos negativos, que também, similar ao estado de erudição, a pessoa acaba se tornando muito absorta de questões intelectuais, ela pode perder o bom senso, ela pode acabar tendo uma visão muito retraída. Normalmente é aquela pessoa, a pessoa ela tem uma mediunidade, ela tem uma paranormalidade, então ela acaba achando que o universo todo está fluindo ali, mas nem sempre ela acaba vendo o contexto do mundo, ela acaba interpretando o contexto do mundo da forma mais correta. Já o estado mais próximo do estado elevado é o estado de Bodhisattva, é o estado do altruísmo. É quando a pessoa ela se doa em prol dos outros sem buscar nenhuma recompensa, sem buscar nenhum retorno. Ela simplesmente doa porque ela sente feliz em doar, ela se sente engrandecida em doar, ela se sente grata por estar tendo a oportunidade de fazer a doação, que é bem diferente da pessoa entregar e falar, nossa, eu fiz uma caridade ali. Não, o estado de Bodhisattva, a pessoa ela tem aquele nível de fome para poder estar fazendo em prol do outro, ela quer fazer algo mais, ela quer ser mais, ela não quer ser vista, mas ela se vê na similaridade do próximo, ela se espelha no próximo. Também existe um aspecto negativo, que as pessoas ficam com pena ou desprezo das outras pessoas que estão tentando ajudar. Elas se tornam mártires, elas se tornam ícones, por causa de podendo às vezes até negligenciar a própria vida, porque às vezes ela assume uma identidade e ela tem que arcar com aquela identidade. E o estado mais elevado, que é o estado de Buda, que é o estado de iluminação, que é o estado de ascensão, que é o estado de santidade. A gente pode usar vários nomes, mas segundo essa filosofia, segundo essa doutrina, a gente fala que é um mundo de perfeita liberdade, de perfeita autonomia. É quando a gente desperta para o universo da autonomia do ser. É uma verdade real e absoluta. É a realidade de todas as coisas. Ela é caracterizada por uma felicidade que não pode ser destruída pelo sofrimento, que não pode ser destruída por nada. É um nível de sabedoria ilimitado, em coragem, benevolência, força vital. É um estado que a gente chama de um estado intocável por qualquer outra atitude. É aquele nível que, quando você está no estado de tranquilidade, que chegou e quebrou sua vidraça, aí você chega e vai para o estado de inferno, que eu vou matar esse moleque que quebrou meu vidro. Já no estado de Buda, o vidro foi quebrado, você simplesmente fala, foi só um vidro. Mas fulano de tal matou o outro, foi uma vida, poderia ter sido a minha. Então ele está no mundo como parte do mundo e ele acaba não se afetando emocionalmente, e é uma necessidade da nossa busca. O Augusto Cury denomina isso de inteligência emocional. Então a gente vê muita nomenclatura em outras filosofias, em outras buscas de conhecimento, em outras nomenclaturas que acabam explicando a mesma realidade.
E esta é uma realidade de começarmos a entender o nosso corpo, a nossa mente, os nossos estados de espírito, que nós oscilamos como se fosse uma montanha russa o tempo inteiro. E nós tivermos a consciência de limitar os nossos maus caminhos e buscar sempre os bons caminhos para que a gente possa alcançar uma serenidade, uma equidade, uma tranquilidade de todo o tempo.